E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou Eduardo Starling e hoje eu vou finalmente atacar um assunto que é muito importante, aflige muito iniciantes, média experiência, alta experiência, e que eu confesso que eu tava meio hesitando a atacar porque ó, é um terreno espinhoso, tá? Que é a questão das doenças. Eu estava programado para falar sobre isso na segunda temporada. Até praticamente a semana da gravação, a pauta era sobre doenças. Só que pelas interações com as pessoas, na época majoritariamente pelo Instagram, eu não tinha WhatsApp, nada, eu percebia que eu precisava reforçar outras questões antes de falar de doença. E eu também não me sentia totalmente seguro de falar sobre doença, porque tem toda uma indústria de doença, de remédios, medicações, protocolos, tratamentos, né? Especialmente eu que agora estou com a aquário de cada disco já tem 4 para 5 anos. Isso para disco, então, é uma grandeza, né? E aí eu hesitei, eu falei mais de saúde do sistema. E eu voltei a bater na tecla da TPA, da limpeza, porque é aí que nasce a maior parte dos problemas. Só que assim, as dúvidas permanecem e eu sinto, assim, conversando nos grupos inclusive, que as pessoas não entendem muito bem como que age o remédio, como que o peixe fica doente. Esses mecanismos são importantes a gente entender como que isso afeta o sistema. E aí a questão da biologia. As pessoas, mas e a biologia? E aí me perdoe a referência nerd, né? É igual o Luke Skywalker no episódio 8 de Star Wars falando os textos sagrados. As pessoas se referindo à biologia são tudo nessa linha, né? E eu acho que é legal, então, falar um pouquinho dessa questão e vou abordar algumas doenças mais comuns. Mas aí eu vou olhar o sistema do ponto de vista onde que está a doença, como é que ela surge, como é que ela se multiplica, como é que eu trato, tá? Isso é importante, tá? E eu, assim, mais uma vez, estou aberto para quem quiser contribuir, quem quiser acrescentar, questionar, complementar, sempre, tá? Fico muito agradecido dos feedbacks positivos também, a galera fala e tal. Mas também, se quiser entrar para o debate, a gente fomenta o debate. Agora a gente tem a facilidade de ter uma newsletter, que é uma versão escrita, que a gente pode até continuar o debate. Tem até chat lá, se alguém quiser fazer como um fórum. A gente pode fazer isso na newsletter também. Aberta para todo mundo, não paga assinatura, é só chegar lá e se cadastrar. E aí, isso de certa forma facilita muito o meu serviço de dizer, quiser falar com a gente, o nosso contato é www.aquarismoparatodos.com.br e lá você acha tudo. Você acha os podcasts, você acha as newsletters, e acha link para me mandar e-mail, acha link para o grupo WhatsApp, tem tudo. E agora, essa semana, eu vou colocar link para os nossos colegas aqui, nossos amigos, né? Não posso dizer parceiro, porque eu não firmei parceria com ninguém, né? Não tenho nenhuma parceria firmada, mas eu tenho amigos que eu conquistei aqui nessa minha empreitada de aquarismo, e eu recomendo todos eles sem pestanejar. Então tem link lá pro Força Discos, tem link pro Tô Aquariando, que é onde eu contribuo também com textos, tem link pro Base Flora do nosso amigo Robson também, que agora estou usando direto os produtos, estou muito feliz com isso, e entender para que eles funcionam e como é que eles funcionam, né? E link também para o Instagram das principais lojas que eu compro aqui no Rio de Janeiro, né? Que são a Mundo dos Discos e a Tal Pai Tal Fish. Eu acho que assim, não ganho nada com isso, eu só retribuo essa relação de amizade e de ajuda que a gente veio construindo aí de 2019 para cá, desde que eu comecei a entrar mais de cabeça no aquarismo, tá? Então vamos falar agora um pouco de doenças e causas dessas doenças. Então, gente, agora vamos entrar aqui na pauta, mas já falando que isso que vocês estão ouvindo já é a minha segunda gravação, tá? E não estou falando daquele episódio da segunda temporada, não, porque aquele episódio é aquilo que eu falei. Eu estava querendo falar sobre doenças, não estava me sentindo
ainda apto a falar sobre doenças. Então eu falei de uma coisa que é a causa das doenças, que é a questão do manejo sanitário do aquário, a questão de você fazer TPA, a questão do ciclo de nitrogênio. Na verdade, eu requentei algumas coisas que eu já tinha falado, inclusive, né? Então aqui nesse episódio, eu tô falando assim, uma vez que você não fez direito, qual o problema que dá, né? E aí eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do que eu tinha falado. Então, já falei aqui inúmeras vezes de sistema fechado, que o aquário não é um rio que a água está passando e está levando, você coloca ali, fica ali. E tem muito mesmo, e não só iniciantes, tá? Tem muitos caras experientes que tem uma ilusão de que não, eu vou colocar aqui, o filtro está tirando. O filtro não tira, o filtro tira uma parte, tá? Ele não está tirando tudo que você está colocando de matéria orgânica ali. Ah, não, o aquário é densamente plantado, tira tudo. Não tira tudo. As plantas, obviamente, transformam energia, crescem, aproveitam uma parte, mas alguma coisa fica. Tudo bem, vai de repente implicar em alterações em termos de troca, ou fazer menos trocas, ou quase não fazer trocas. Ainda assim está errado, mas assim, não justifica. Tá? E o ponto a matéria orgânica que você coloca lá no aquário, nem tudo é visível, não é só o cocô que você aspira ali que vai. Às vezes tem uma comida que dissolve e tal, tem coisa que é metabolizada pelas bactérias no ciclo de nitrogênio e fica invisível na água, né? E agora, isso que está sendo colocado ali alimenta, não é só nitrato que vai alimentar as plantas, bababá. Aquilo ali também alimenta outras bactérias. Você não tem só as bactérias benéficas, as BBs, como Beneficial Bacteria, nos filtros. Você tem outras bactérias no sistema, inúmeras outras bactérias. Está em tudo. Isso que dali é um ecossistema, né? E você aumentando a carga de matéria orgânica, você aumenta a população dessas bactérias que você não enxerga olho nu, entendeu? Então não adianta, não, meu filtro dá conta. Não dá conta. Você está alimentando também bactérias. E quando você faz troca parcial, você também está eliminando bactéria. Você está pegando uma água que mesmo que não tenha ali o cocôzinho que você aspirou, tá cheio dessa vida, dessas bactérias aí, e vai botar para uma outra que não tem nada. A água que você pega da torneira, ou que está descansada, ou que você coloca o condicionador ou não, ela não tem aquela carga de bactéria ali. Então, de certa forma, você está aliviando o sistema, sim. Tá? Então, isso que é o importante, né? Mas vale dizer isso, repetir, que tem gente que acha que só o filtro dá jeito. Não só o filtro não dá jeito, você tem que limpar o filtro, você tem que trocar água, você tem um número de coisas a fazer, tá? Dito isso, tendo os problemas, uma dúvida muito comum do pessoal é a necessidade ou não de você ter um aquário hospital. E sempre que você fala de algum tipo de tratamento, sempre alguém pergunta: esse medicamento eu posso botar no comunitário? E aí eu vou falar uma outra coisa importante antes de entrar nos tipos de doenças, tá? Primeiro, o aquário hospital ele é importante para você isolar um organismo, no caso um animal que está debilitado, para tratamento. Então, para você protegê-lo do ambiente, para poder fazer o tratamento, para ele poder fortalecer, etc e tal. E muitas vezes você coloca substâncias ali que não são boas para algum outro animal do seu aquário comunitário. Então, às vezes você tem que colocar um sal grosso que tem ação bactericida e que mexe no equilíbrio osmótico do peixe, ou o sal de Epsom que acelera ali a questão de eliminação de fezes, etc e tal. E às vezes isso não faz bem para algum invertebrado que tem no aquário. Você pode, o sal grosso, o sal comum, às vezes não faz bem para um coridora, para um cascudo. E aí você tem esse tipo de problema. Ou, se você tem um problema de ataque bacteriano, você vai colocar, às vezes, dependendo do remédio, você vai ter que dar um antibiótico, igual esse que a gente toma. E o antibiótico, ele não é teleguiado, ele não mira as bactérias que estão no teu peixe, ele pega tudo. E inclusive as beneficial bacteria, as bactérias benéficas que estão ali no teu filtro. Então você vai ter que ciclar tudo de novo. Fora outras coisas, por exemplo, tem certos tratamentos de fungo que tem alguns elementos nos medicamentos que para quem tem camarão é ruim, porque pode matar camarão, quem tem ampulária. Então tem essa questão também. Mas o aquário hospital não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser um aquário montadinho. Eu sou um que resisti muito a ter aquário hospital por isso, porque eu não tinha espaço, eu queria ter outros aquários e não hospital, etc e tal. E eu fui aprendendo, isso tem coisa de, sei lá, 4, 5 anos. Não, nem isso, tem 3, 4 anos, né? Fui entrando nesses grupos de WhatsApp aí, galera falando de tratamento.
E eu falei, cara, não preciso ter um aquário. Eu posso pegar uma caixa organizadora dessas de plástico, você compra essas lojas de utilidades aí, e coloca o peixe ali. O que você vai precisar nesse aquário é botar água ali, seja a água que ele tá, ou seja uma água sem cloro, uma água limpa, sem nenhuma matéria orgânica, e botar um medicamento ali. Aí você tem que botar uma pedra porosa ali para acelerar a troca gasosa. E tem medicamentos que isso vai ser muito necessário porque ele oxida, né? Porque ele acaba queimando oxigênio, senão você sufoca o peixe. Né? Então você tem que ter uma pedra porosa. E no máximo, um termostato também é importante, manter a temperatura constante. E no máximo um filtro de espuma para não ficar aquele bando de resíduo ali no fundo, resto de comida se você for alimentar, ou fezes do peixe se ele estiver eliminando, que aí facilita, né? Você ter um filtro de espuma ali para poder puxar. E mais nada. Ah, mas e as bactérias benéficas? Cara, não tem bactéria benéfica. Aquário, hospital, você vai trocar água todos os dias, de preferência. Pode não trocar tudo, embora seja recomendável, mas pelo menos 50% você vai trocar. Que aí você vai prevenir que aquela matéria orgânica que está ali, daquele peixe eliminando, ou o que quer que seja, não vai evoluir para amônia e assim você der um pico e debilitar ainda mais o peixe. Então é isso, o aquário hospital é basicamente um recipiente para você tratar o peixe de forma isolada, segura, daquele mal que ele esteja. Daí falando agora dos tipos de doença, a gente classifica basicamente em 4 tipos, tá? Parasitas, protozoários, fungos e bactérias, tá? Protozoário, falando primeiro, eu vou dizer o que eu sei, tá? O único que eu conheço, assim, pelo que eu estudei, é uma doença muito específica de ciclídeo, aí dá em disco, dá em Oscar, ciclídeo grande, o tucunaré deve dar também, que é o buraco na cabeça, que é o hexamita, tá? Que é um protozoário que você percebe que começa a aparecer uns buraquinhos na cabeça dele, e se você não tratar, o peixe vai ficando debilitado e morre. Eu já perdi disco assim mais de uma vez. Tá? A galera de Oscar também lida com isso. Como que você trata o protozoário? O tratamento que eu conheço é com o antibiótico metronidazol, que a gente toma também. Tá? Lá fora, no exterior, você tem medicamento específico para peixe, com algumas substâncias que você não precisa ter que apelar para um antibiótico. Só que eles não vêm para o Brasil, a Anvisa não deixa. Então aqui o que o pessoal faz? Compra, aí tem que ser com receita, né? Você pede para um médico, um veterinário dar uma receita, porque é controlado, o antibiótico é controlado, você vai na farmácia e compra o Flagyl, o metronidazol genérico, que seja, e tem uma dosagem que eu não vou dizer aqui, tá? Porque eu não estou passando remédio. Normalmente, para os casos que eu tratei aqui, eu usei 400 miligramas para 50 litros, tá? Mas isso aí é caso a caso, você tem que falar com um especialista, com um criador, uma coisa assim, para você saber exatamente. Então, só dizendo o que eu fiz aqui. E aí você faz um tratamento com metronidazol e você entra com algum outro elemento ali que tem uma ação ali que atua junto com ele, seja um sal grosso, um sal de Epsom, uma coisa assim. Quando eu tratei os meus discos com BNC, eu botei sal de Epsom e botei o metronidazol, tá? Um deles eu consegui salvar e o outro não. Mas é isso. Eu não tô lembrando aqui de outro protozoário. E aí, quem estiver ouvindo aí quiser colaborar, ótimo, tá? Agora eu vou falar de parasitas, fungos e bactérias. E antes eu queria passar do protozoário, né? Eu quero dar aqui mais uma vez agradecer o Jaime Monteiro, do canal Discos Aquariofilia, que quando eu gravei pela primeira vez eu acabei me confundindo, eu quando reouvi eu achei que ficou confuso, e depois eu pedi para ele ouvir para mim, porque ele é um especialista em manejo sanitário de peixes, agora de Acaradisco, embora ele já tenha sido criador de beta também. Ele me deu várias dicas, corrigiu várias besteiras que eu falei. E, cara, eu agradeço muito. Eu falei isso pra ele no WhatsApp, tô repetindo aqui. Ele salvou a pauta desse episódio aqui, tá? Eu posso até falar uma outra besteira aqui, mas, cara, acredita em mim, tinha muito mais besteira, tá? Então, feitos os agradecimentos e os reconhecimentos, vou falar aqui de parasitas, tá? Parasitas são bastante comuns no aquarismo, e começando pelo mais comum de todos, que é o ictio. Então, o ictio, se quiser conhecer, é fácil, né? Você reconhecer o ictio é mole. Você vê um peixe mais acuadinho assim, cheio de pontinho branco. Esse pontinho branco é o ictio, é o parasita, tá? E como é que ele se instala?
normalmente acontece alguma questão que debilita o peixe, e as pessoas confundem muito com a questão de temperatura, porque é mais comum você ver agora quando entra o inverno, e na verdade é porque o peixe fica debilitado pela variação de temperatura. Tem muita gente que só liga termostato no inverno, etc e tal, dá uma debilidade e infecta o peixe. Tá? Aí ele se fixa na pele do peixe e começa, ao se alimentar do peixe, ele começa a crescer, até o momento que ele explode. E aí, quando ele explode, cada pedacinho é um novo íctio que depois vai para o sistema para infectar outros peixes. Tá? E aí, o que normalmente a gente faz? A gente entra com medicamento, e aí, no caso desse parasita, é um medicamento que não afeta as bactérias benéficas do aquário, então normalmente você pode pingar isso no teu aquário comunitário, porque esse medicamento ele vai agir nesse fragmento de íctio depois que ele explode do peixe. Então, enquanto o íctio está pregado no peixe, ele não tem ação, ele tem ação quando ele explode. E aí tem gente que, para poder acelerar o processo, aumenta a temperatura para poder aumentar o metabolismo inclusive do parasita. Tá? Aí, gente, muito cuidado com isso, porque quando você aumenta a temperatura, você também aumenta o metabolismo das outras bactérias que estão no sistema. Então, você pode, de repente, causar um outro problema, né? E, dependendo do aumento que você fizer, se for muito brusco, você pode causar um estresse em outros peixes, de repente debilitar outros peixes também. Assim, galera mais experiente faz isso, não vou recriminar, eu mesmo faço isso, mas você, iniciante, está ouvindo isso aqui, confie no medicamento, que é o medicamento que vai matar. E embora o íctio seja uma coisa muito comum, se você demora, o íctio mata o peixe. Tem que tratar, tem que tratar com medicamento, tem que tratar. Né? Eu, felizmente, nunca mais tive problema com íctio. Os peixes que eu tenho comprado, eu nunca mais tive o caso de comprar peixe doente. Até as lojas que eu compro atualmente, eu compro a Tal Pai Tal Fish e da Mundo dos Discos. Todas têm qualidade, têm um puta cuidado com os peixes. Eu nunca mais tive problema, tá? Mas, assim, pode acontecer com qualquer um. Além do íctio, né, um outro parasita que tem é o odínium. O odínium, que é conhecido como doença do veludo, que fica um veludinho assim em determinadas partes do peixe. E assim, é a mesma coisa. Se bobear, assim, eu nunca tive esse problema nos meus aquários, tá? Mas já vi e tal. E se você bobear, você perde o peixe mesmo. E aí você tem que entrar com tratamento. E o tratamento do odínium é parecido. É um medicamento que você pinga, um parasiticida que você pinga no comunitário e você trata. Tem uma particularidade no caso do odínium, que recomenda-se você desligar a iluminação do aquário também, porque o odínium tem alguma relação de fotossíntese, eu não sei exatamente. Fotossíntese não é planta, mas como ele é um bicho desse intermediário, porque assim, o que a gente aprende no colégio de biologia, não é, a realidade não é tão preto e branco, animal vegetal, tem uns bichos no meio do caminho aí que tem umas particularidades diferentes. Então, no caso do odínium, quando for tratar, desligar a luz também durante o tratamento. Tá? Também tem um outro tipo de parasita, que é o Dactylogiro ou Gyrodactylus, tá? que o pessoal chama lá fora de Gillflux, que é tipo um vermezinho que se prende na brânquia do peixe. Tá? Eu só fui ter contato com ele quando eu comecei a ter discos e levar discos mais a sério, porque isso é muito comum em disco. E como é que você percebe? Você vê que o peixe está muito mais ofegante do que o normal. Às vezes está com um dos opérculos levantados. E aí você vê que ele está sufocado, porque ele está cheio desse vermezinho na guelra. Tá? Lá fora você tem medicamento para tratar dactilogiros e girodáctilos, mas aqui o que o pessoal costuma usar é um banho de permanganato de potássio. Isso pelo menos para disco, tá? Você tem uma dosagem, e aí vale você consultar um criador mais experiente para poder saber exatamente qual é a dosagem, porque se você errar a dosagem você pode matar o peixe, né? E aí você separa num aquário hospital, aplica esse permanganato de potássio e coloca com uma aeração forçada, porque o permanganato de potássio ele tem uma ação oxidante. Então, se você usar a dosagem muito forte e tal, o peixe fica literalmente sufocado, tá? Então, inclusive, quando você for tratar isso, o seu disco, aí o que quer que seja,
é bom ter à mão um vidrinho com água oxigenada 10 volumes, porque se por acaso o peixe sufocar, você tem que agir rápido para o peixe não morrer. Aí você tem que jogar água oxigenada no aquário hospital, ou então tirar o peixe rapidamente. Por que a água oxigenada? Porque ela entra e neutraliza a ação do permanganato de potássio. E aí você consegue interromper e você não tem problema com o peixe. Tá? E aí, isso em disco, eu já fiz algumas vezes, já salvei peixe com banho de permanganato. Eu acho uma das coisas mais seguras de ter, desde que você sabe o que está fazendo. Mas eu, por exemplo, não sei como que eu faria um banho de permanganato de potássio para um outro peixe. Eu teria que pegar algum estudioso para ver se essa dosagem que a gente costuma usar para discos é segura para outras espécies. Então eu prefiro não me meter, tá? Como o único dos peixes que eu costumo ter, o que eu vejo que é mais suscetível é o acaradisco, então para mim fica como um tratamento para eles também. Eu sei que existem outros tratamentos de dactilogiros, inclusive tem um que você pode usar no aquário comunitário, mas assim, eu não experimentei, eu prefiro não citar. Eu acho que você tem que conversar com algum especialista para ver, tá? Dactilogiros, Odinium, Gyrodactylus e Ictius são parasitas que a gente costuma chamar de parasitas externos, tá? Porque se plugam no animal. Tá? Tem agora também, dentro de parasitas, os parasitas internos, os que ficam realmente dentro do peixe. E aí, dos parasitas internos, tem dois tipos, os cestoides e os nematóides. Eu esqueci de falar que os Gilflux, né, os dactilogírios de Gyrodactylus, são os trematóides. Então, se estiver lá fora, no exterior, quiser trazer um medicamento bom, que não tem aqui no Brasil para tratar ou para experimentar, você tem que procurar um que trate de trematóides. Mas voltando aqui para os internos, tá? Você tem os cestoides e vocês têm os nematóides. Os cestoides são as tênias, lombriga igual que a gente tem, só que são uma lombriga específica para disco, né? E fica lá no intestino dele. E aí, no caso, quando você tem problema com cestoides, e acho que com nematóides também, eu posso dizer, você percebe que o peixe fica mais acuado e principalmente que ele começa a fazer fezes brancas gelatinosas. E aí você sabe que tem... aí você desconfia que tem um parasita interno ali, tá? No caso das tênias, você pode fazer um medicamento com praziquantel, que é um vermífugo usado para outros tipos de animal também. E também você pode usar o mebendazol, tá? O mebendazol é um outro medicamento de vermífugo que você pode usar para tratar os cestoides, tá? Eu aqui em casa eu nunca fiz esse protocolo de cestoide, tá? Eu tive problema, o único que eu fiz aqui foi com nematóide. E eu já tá aqui no meu dever de casa aqui, eu fazer uma higienização deles aqui, porque se diz muito esses animais que comem no fundo, tipo disco, ramireses, geofagos, esses ciclídeos que comem no fundo e são de médio e grande porte, eles têm uma maior propensão a ter esse tipo de parasita interno, de ter esses vermes. Então eles falam que, assim, os especialistas falam que vale você fazer uma redução da carga parasitária de tempos em tempos. E eu realmente não fiz. Eu fiz num caso aqui que estava muito inequívoco, né? Eu tive um disco aqui que estava com as fezes brancas, e aí eu fiz o tratamento dos nematóides, que eu vou falar daqui a pouco, tá? E assim, a princípio resolveu, tá? Mas voltando aqui para os cestoides, você pode usar o praziquantel e pode usar o mebendazol. Aí você tem que consultar aí, de acordo com o especialista, te indicar qual que é a dosagem. E normalmente ele vem associado com alguma outra substância para o peixe poder limpar, digamos assim, para ele poder evacuar, tipo fazer quase que um laxante, né? Eu normalmente uso o sal de Epsom, né? O sal amargo, né? O sulfato de magnésio, que é o que eu falei aqui do metronidazol também, que isso faz com que o peixe elimine as fezes mais rápido, e aí força, de certa forma, que ele faça a ingestão do medicamento, e você consiga levar isso até onde estão os parasitas, tá? Então, no caso de cestoides é isso, tá? Além dos cestoides, tem os nematóides que eu estava falando, né? Os nematóides, você já faz um tratamento com o levamisol, tá? Que é um outro vermífugo, tá? E eu não lembro agora de cabeça o nome, tá, gente? Eu sei que tem um tipo de nematóide
não sei se é parente da solitária ou não, agora eu não tô lembrado, tá? Tem um nome científico que agora eu esqueci, tem um nome do gênero que eu esqueci, e tem um outro que é aquele verminho que sai do ânus, um verminho vermelho que sai do ânus. São os dois tipos de nematóides principais que tem esse tipo de ocorrência, tá? E aí, no caso, o tratamento é com levamisol, tá? O mais indicado, e foi o que eu fiz aqui em casa, tá? O lance do levamisol é que ele é fotossensível, então você tem que fazer isso com aquário ou aquário hospital no escuro. Aí você tem uma dosagem, eu usei aqui 3 ml para cada 10 litros. Coloquei também o sal amargo para poder favorecer a evacuação. E normalmente é uma aplicação de 24 horas, você devolve o peixe, separa o peixe de novo, deixa ele descansando e faz uma outra aplicação 7 dias depois, sempre em intervalos de 7 dias. Tá? Então assim, basicamente de parasitas internos são esses dois tipos, tá? Os externos foram aqueles que eu falei. Agora o outro tipo de doença que costuma acometer os peixes são os fungos. E fungo é tranquilo, porque basicamente quando tem algum tipo de ferida, alguma coisa do tipo, dá aquele algodãozinho, que é a saprolegna. E normalmente para fungo, banho de sal grosso resolve, tá? Eu ainda não tive problema de fungo com peixe que é sensível a sal, graças a Deus, tá? Agora, em termos de literatura e até por indicação do Jaime, azulmetileno é um remédio bom para fungo, mas aí você tem que pegar uma dosagem específica de aquarismo. Eu sei que a Atlantis faz um fungicida que leva azulmetileno, entre outras coisas. E lá a AP, que é aquela empresa lá do exterior, faz o Pimafix, que também é um ótimo remédio para fungos. Além de fungos, tem outra que é terrível, que são as bactérias, né? Aí você tem os ataques bacterianos externos e os ataques bacterianos internos. Os externos, você vê que o peixe fica com a nadadeira ruída, ele fica com a coloração bem apagada, ele fica no canto, e aí com manchas brancas ou manchas cinzentas que podem fazer uma ferida. E aí de cara é separar o peixe, colocar numa água com sal grosso, o sal grosso tem ação bactericida, e entrar com um medicamento para bactérias, aí, no caso. Aí você pode usar um tipo de antibiótico, tem que tentar entender. Eu usei aqui em casa, para um problema de ataque bacteriano, o Labicon Bacter, que é um tipo de antibiótico que vem numa cápsula, e você coloca na água, tem na bula, explica direitinho como é que usa e tal. E o bom do Bacter, como ele é feito para aquarismo, você não precisa de receita médica ou veterinária para poder comprar. Então é tranquilo de usar e beleza. E você pode usar também, tem fitoterápico para isso, no caso a base de aquele óleo essencial de melaleuca. Lá fora tem um medicamento feito com isso, chamado Melafix da AP, que é essa empresa que é muito boa, só que isso não é exportado para cá por questões de Anvisa. Anvisa não, sei lá por que, não deixa. Eu não procurei saber, eu confesso, tá? Mas aqui tem alguns genéricos que também, alguns caseiros, genéricos, sei lá, que tentam pegar o mesmo princípio, são bactericidas, e aí no caso desse fitoterápico, ele não afeta a biologia. Porque bactéria, imagina, né, gente? Você não vai botar o bactericida no aquário principal, porque senão você vai afetar as bactérias que você precisa, né? As benéficas das mídias filtrantes. Então, normalmente, o tratamento de bactéria é sempre em aquário hospital, tá? E aí, voltando, no caso desse ataque bacteriano externo, você entra com sal grosso e com algum bactericida. Se for no principal uma coisa mais leve, alguma coisa, aí você pode entrar com fitoterápico. Não sei se para os mais graves você pode tratar com fitoterápico também, né? Agora, além desses, você tem casos de ataque bacteriano interno. E o principal deles são os que afetam a bexiga natatória. Você vê aquele peixe que dá tipo um balão, a escama meio oriçada, nadando meio torto. E assim, existe caso que é só constipação, tá? Eu tive com os meus discos, inclusive, porque eu sei que ele comeu uma comida que não era para comer. Eu botei uma comida para peixe de fundo, ele comeu, ele ficou lá igual um balão. Eu só botei o sal de Epsom no aquário hospital. Um dia o disco evacuou tudo e voltou ao normal. Mas de um modo geral, esse tipo, quando ele tá inchado, tá meio esquisito, vale você, além do sal de Epsom, entrar com um bactericida, porque você pode ter um problema de um ataque bacteriano interno. E aí, nesse caso, eu também indicaria esse Bacter, que o Bacter também serve para esse tipo de problema, tá? Agora, só toma cuidado, gente, para você seguir a bula corretamente, separar o peixe e você de repente não ter um outro tipo de problema
Na hora que for tratar com o medicamento ali, aquela questão que você tá cuidando. Uma coisa que eu sempre falo em outros episódios, vale mais do que nunca para esse aqui. Gente, na dúvida, observe, preste atenção e converse com um especialista. Essa caso de doença, é sempre bom pegar um aquarista mais experiente, um lojista ou algum pesquisador, alguém que possa te dar uma consultoria para tentar analisar esses casos. Tá? Agora vamos para considerações finais, porque dessa vez vamos precisar. Gente, eu queria mais uma vez agradecer a paciência. Esse episódio, como eu falei, eu rateei várias vezes para fazer, mas fiz, né? Esse aqui já é o segundo take, né? Eu tive que regravar. Eu acho que ficou bem legal. Se ficou alguma confusão, manda mensagem. Não entendi muito bem. Que mesmo se eu não souber responder, eu levo para algum especialista, a gente conversa e tenta esclarecer. Tá? Mais uma vez, agradecer aí o apoio do Jaime Monteiro aí, ouvindo pacientemente o episódio e apontando onde eu tinha que corrigir. Pode ter escapado uma outra coisa aqui, mas com certeza está muito mais assertivo do que estava antes, né? E agradecer também a audiência, o pessoal que está ouvindo aqui, que tem ouvido o podcast, tem acompanhado. Tá sendo um trabalho que eu tô acabando aprendendo muita coisa. Tem coisas que eu não domino, que eu vou atrás, eu acabo aprendendo bastante essa parte de doença. Então, eu aprendi muito sobre os problemas aqui. Tive um problema aqui que eu consegui resolver, né, de um olho saltado. E aguardem aí mais alguns episódios de alguns outros temas mais aprofundados. Vou falar de equipamento, vou falar sobre um pouco sobre o mercado de aquarismo no Brasil, vou falar de algumas espécies e vocês podem sugerir pautas também. Vocês podem mandar, entra no aquarismoparatodos.com.br, vocês têm como entrar em contato comigo. Ou então entra no grupo de WhatsApp, ou manda direct pelo Instagram. Entra em contato, a gente conversa, vê o que dá para fazer. A ideia é de estender essa temporada até o final do ano, vamos ver se você vai ter pauta para isso. Mas enquanto isso, vamos nessa alternância. Uma semana entra podcast, outra semana entra newsletter. E quando tem alguma coisa extraordinária, eu faço um videozinho, eu posto alguma coisa no Instagram. Tá ok, gente? Um abraço, até a semana que vem na newsletter ou até 15 dias no podcast.